Beleza. Pessoal, vou fazer um vídeo hoje comentado de case mod sobre materiais e tudo que eu vou utilizar, né? Na verdade, que eu já utilizei nesse projeto que é o Cyberpunk V2. Muita gente pede, né? Fala qual material que é, apesar de eu já ter feito os vídeos mais antigos lá que explicam tudo com detalhe. Como esse vídeo ficou mais recente e tal, e a imagem assim de vídeo, né, tá com melhor qualidade, eu vou explicar o passo a passo para vocês. No caso aí nessa primeira parte, a gente vai dar uma geralzinha assim na case, né, vai limpar, tirar todo o excesso de poeira, porque era uma case que estava parada há bastante tempo aqui. E não tem segredo, galera. Limpou, vocês podem notar que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser retirar o gaveteiro, né, de HD, porque hoje, galera, já não utiliza esse gaveteiro aí e antigamente ele era muito utilizado no gabinete para a parte de estrutura, além dele servir a função de gaveteiro de DVD, de CD, ele também reforçava a estrutura ali na parte frontal da case. Aí vocês podem notar que a gente remove a parte da frente e depois eu vou remover, né, a parte de trás, porque eu vou ter que fazer o corte para descer a fonte, né, para a gente fazer todo o processo assim de gabinete mais moderno. Vocês vão acompanhando aí, eu vou fazer o corte. Primeiro eu faço a marcação ali, ó. Você pode riscar com caneta, com lápis, que você tiver à mão aí. E eu gosto de cortar sempre um pouquinho mais acima, né? Porque se a gente cortar muito próximo ali à placa-mãe, pode ser na hora da gente fazer o ajuste lá, você ter alguma dificuldade em montar. Ali eu gosto de cortar um pouquinho mais acima, né? Eu roubo, que a gente fala na gíria, eu roubo na parte da fonte, mas depois embaixo tem um macetezinho para você conseguir colocar ela. Aí nessa etapa aí vocês podem notar que eu estou fazendo já a marcação e fixei o plate, né, traseiro lá com rebite e tudo. Não aconselho, galera, fazer case mod fixando essas partes por parafuso. Muita gente me pergunta porque não tem a rebitadeira. E galera, ela é baratinha. Aqui na minha cidade você encontra até por R$ 20 essa rebitadeira. Vale muito a pena comprar porque você consegue fazer vários projetos com ela. Ali o platezinho da placa-mãe, vocês podem notar que eu já cortei, né, o excesso, que eu não vou utilizar aquela parte de cima. E eu fico só com ele ali para fazer a montagem. Agora é tudo questão de ajuste e tal. Você tem que fazer um leve ajuste ali para não ficar torto nem nada. E ali a posição da fonte, ó, vai ficar justamente ali embaixo. E depois eu vou mostrar um macete também que a gente coloca a fonte, porque nessa posição eu só conseguiria colocar ela sem PSU cover. E como a gente quer um projeto com PSU cover, a gente tem assim meio que um macetezinho para cortar, né, para fazer o rebaixo no fundo. Ali aquela peça de cantoneira ali de alumínio tem que ter, galera, para segurar o plate da placa-mãe. E agora eu estou cortando o que seria o suporte da fonte, né? Eu já tenho o gabarito ponto ali para marcar. Se você não tiver, você pode utilizar o mesmo recorte que você tirou do gabinete antigo, né? E ali eu estou fazendo numa lata de alumínio um pouquinho mais grossa, porque ela vai me ajudar a reforçar o gabinete. Se você utilizar a mesma lata que você cortou anteriormente, pode ser que vai ficar mais frágil. Nesse caso, eu prefiro utilizar essa lata aí de alumínio, que ela é um pouquinho mais grossa e ela tem uma resistência melhor. Após cortar ali, eu vou fazer a dobra, né? No caso, você pode usar a dobradeira. No caso, como essa lata é um pouco mais grossa, eu estou dobrando ela com leves batidinhas ali de martelo. Faço toda a parte de dobra, né? E vocês podem notar que a furação tá bem certinha. E aí, galera, que é o macete. Você corta o fundo do gabinete, justamente assim o espaço da fonte. Você pode cortar até um pouco maior, né? Porque assim facilita na hora de você colocar a fonte. Você corta e deixa sem o fundo, porque depois você vai fazer o que a gente fala que chama de fundo falso, que é você prolongar o fundo assim do seu gabinete e depois a gente vem e tampa com a PSU cover. Se não fosse isso, galera, dificilmente a gente conseguiria adaptar uma PSU cover. Ah lá, esse é o fundo falso. No caso ali eu estou utilizando uma lateral de gabinete que já tinha um suporte a fan de 12 centímetros para ventilar sua fonte. Não esqueça que tem que ter, né, um sistema de ventilação ali. E lá fica meio que um degrau. Isso aí que a gente fala de fundo falso para o gabinete. E se você pega um gabinete muito pequeno, como é o caso desse, bem a continha, vale muito a pena você fazer esse processo aí. E fica bem fácil de fazer, não tem grandes dificuldades. E a fonte entra ali tranquilamente. Estou acabando de fazer os ajustes ali.
Tem sempre que dar um retoque, alguma coisa. E galera, esse perfil de alumínio aí que eu utilizei para fazer os pés. Se eu não me engano, isso aí acho que é puxador de gaveta. Você acha em loja de móvel planejado, né? Eu não sei o nome desse perfil, sinceramente. Eu apenas vi lá, gostei, falei que daria um bom pé e trouxe para a gente fazer no caso, a parte de baixo da case, né, que são os pés. Depois eu tiro aquele pezinho e tudo, na verdade ali a gente já tá marcando a furação, né, para fixar, mas aí tá ficando o projeto conforme vocês viram, a parte de dentro mais limpa, retira a gaveteira e tudo. E aí eu já tô fazendo a marcação para, no caso, a gente vir e cortar para colocar o acrílico, galera. Esse corte não tem segredo, cada um pode fazer ele de um jeito, você pode fazer arredondado. No caso, eu gosto de fazer em linhas retas, né? Que eu acho que fica mais bonito o desenho da janela lateral. Ali eu tô cortando com a maquita, mas caso você não tenha maquita, pode utilizar serra tico-tico ou arco de serra, que você tiver aí mais afinidade para cortar, né? No caso, esse gabarito, galera, é um gabarito para SSD. Eu fiz ele em duas partes e depois separei. Você, tipo assim, quando você vai fazendo sua case, é bom você descobrir o melhor lugar, né, que você vai colocar esse suporte para SSD. Esse, no caso, tem dois para SSDs e um para HD. E como é uma case muito compacta, você tem que meio que distribuir os locais para ver aonde vai ficar cada tipo de armazenamento, né? No caso, o HD eu preferi pôr ele na parte frontal do gabinete, no inferior, né, próximo ao piso do gabinete, e os SSDs ficaram um pouco acima desse HD. E agora, galera, eu estou fixando aquela parte ali por meio de Rebite, né? Eu só coloquei um perfil de cantoneira. Essa cantoneira, ela é uma cantoneira em 90 graus, com um simples furo ali dos dois lados para segurar o HD. Agora, galera, esse lado aí já é a tampa lateral contrária, né? Que a gente fala que é a lateral oculta, que não aparece. Eu fiz justamente o corte nessa tampa pelo gabinete ser muito estreito, não teria como eu adicionar fãs na estrutura do gabinete. Então já aproveitei a própria lateral e deixei toda a furação, vocês podem ver aí. Esse recorte, galera, também é particular, você pode fazer da maneira que bem você gostar, né, do estilo, na verdade, do corte. No caso, eu fiz ali fã sobre fã, em linha reta e depois fiz os cortes, não tem segredo nenhum também. E para tipo dar o acabamento, a gente veio e colocou uma telinha. Essa tela você encontra em vários lugares. No caso, a tela que eu utilizo, que é uma tela mais reforçada, ela é de filtro de caminhão, filtro de ar de caminhão, que é justamente essa aí, ó. Eu tô levantando ali, ó, a parte da lata para não precisar cortar e já ajuda na fixação. Você levanta ali com cuidado e vai empurrando a tela até entrar tudo ali. E depois se tiver que fazer algum ajuste ali, você vem e corta com a maquita. Agora a gente já está testando ali, né, a parte de furação. Eu testei ali, né, com parafuso alho. Esse parafuso, se eu não me engano, ele tem 4 milímetros de diâmetro e 12 centímetros de comprimento final, ou 10, não tenho certeza. Depois eu olho e confirmo para vocês. Agora eu já estou fazendo ali já a parte para pintar, né? Vocês podem notar que a gente está lixando e tal, passando solvente ali para tirar cola. E a gente tem que manter ele bem limpo antes de pintar, né, para não vir agarrar nenhum resíduo e também para a tinta fixar legal. Essa outra parte aí, ó, lixando tudo direitinho. E essa furação aí é pro botão power, né, pessoal? Aí você faz da maneira que bem entendeu. Eu resolvi colocar bem no meio. E é um botãozinho bem pequeno, bem discreto, quase que ele não aparece. E na parte de cima, depois no teto da case, a gente fez um corte em meio diagonal atravessado, que eu achei muito bonito o corte. E enfeitou bastante a parte de cima da case, ó. Vocês podem observar como que é feito esse corte. A gente faz uma marcação ali e depois vem trazendo todos os, digamos que
todo o corte de cima para baixo, só que uma defasagem. O que que é isso? Eu não mantenho o corte em linha reta lá, como vocês podem ver. Ele começa no alto, vai para baixo, começa no alto e vai para baixo, tipo um zigue-zague, né? Aí no caso eu dei preferência para cortar com micro retífica, porque como é um corte mais delicado, né? Eu resolvi fazer o corte na micro retífica mesmo. E agora eu vim lixando tudo de novo para ter certeza que a tinta vai ficar muito bem fixa, né? Para não vir. Mesmo, galera, a gente lixando, passando prime, tudo, né? O fundo preparador, acaba que um risco ou outro acontece porque como a gente faz o manuseio, né, de ferramenta pesada, às vezes escapole alguma coisa ali, dá um risquinho, mas nada que comprometa assim, no geral a case. Agora eu tô fazendo o corte, né, na placa de PU preta para fazer a parte de PSU cover, né? No caso é uma PSU cover simples em 90 graus, bem simples de fazer também. Eu fiz o recorte ali, depois vim com o soprador e fiz o ângulo dela. Não tem segredo também. Aí vocês podem notar, eu estou utilizando o soprador térmico ali. Fiz a marcação onde que deve ficar a dobra. Você vem, aquece e ela já dobra bem facinho, tranquilamente, você consegue dobrar. Outras pessoas, né, utilizam vários métodos. Já vi gente utilizar até chapinha de cabelo para dobrar acrílico e você utiliza o recurso que você tem aí. Nesse caso eu estou jogando o Prime, né, para pegar, no caso, um pouquinho mais de aderência à tinta. Se você quiser jogar direto na lata, eu não aconselho muito porque sai com facilidade. Quando você joga esse Prime, ele é meio que uma cola adesiva e ele ajuda bastante a segurar na lata. E agora, depois de pintado, né, tudo no preto fosco, eu estou fazendo ali parte de recorte, que eu fiz no caso de amarelo, né, que são duas cores principais, o preto e o amarelo, e tem uma faixinha branca também para dar uma quebrada. Eu dei uma aquecida aí na lata, porque esse dia estava muito frio. E quando você coloca a lata assim numa temperatura um pouquinho maior, a tinta tem mais tendência, pessoal, a segurar. Então eu aconselho vocês, quando tiver muito frio, não pintem, esperem amanhecer, né? Ficar um dia mais quente assim, porque sua qualidade de pintura melhora bem. Ali eu já estou fazendo a fixação dos pés, né? Daquela barrinha de alumínio. Lembrando que eu já tinha deixado toda a marcação pronta. E tá aí todas as peças, né? Só esperando a montagem final. Aí eu mostro com detalhes todas as partes e tal. E depois eu venho fixando. Essa é a tampa, galera, da parte frontal da case. Essa tampa em específico você pode fazer em acrílico, você pode fazer em chapa de metal, você pode fazer de MDF, qual material você quiser. O importante é você envelopar ela direitinho, não deixar bolha nem nada. Eu tô fixando ali com parafuso, galera. Esse parafuso é um parafuso Ali cabeça baulada. Ele fica bem discreto, pequenininho e tal. Agora a gente já vai colocar as tampas laterais e tudo. E depois eu vou fixar ali também o acrílico, né? Essa aí é só a pré-montagem primeiro, para acertar alguma coisa de medida se ficou fora. Colocando agora a outra tampa lateral, né? Ali eu faço o aperto um pouquinho na chave, porque assim ela relaxa o espaçamento do furo lá para depois a gente conseguir remover manualmente. E agora, galera, a gente coloca uns adesivos aí para dar uma diferenciada e depois a gente fixa o acrílico, né, com dupla face. Eu não prendo o acrílico com parafuso nem rebite, que eu acho que não tem necessidade, é uma coisa muito leve. E se eu utilizar uma dupla face de qualidade aí, ele não vai soltar. Agora já é tudo questão de ajuste, parte final para mostrar o gabinete pronto, né? Ali também no topo do gabinete a gente colocou um adesivo samurai, que também é do jogo Cyberpunk, né? Que é toda a temática. E tá aí, galera.
Acredito que não vai ter mais nenhuma dúvida, né? Tá muito bem explicado. E é uma case mod tradicional, não stretch nem nada. Então, valeu, fiquem com Deus, até mais e fui!